As baleias soltam pum. Aposto que essas bolhas são a feijoada de crio. Sim, as baleias soltam pum, mas eu acho que nesse caso não é pum. Baleias são alguns dos bichos mais impressionantes que existem no planeta. Só para você que está assistindo ter uma ideia, o maior bicho que a gente conhece, que já viveu na história do planeta, está vivo hoje, que são as baleias azuis. E quanto mais a gente estuda esses animais, mais a gente entende a complexidade do comportamento desses bichos. Para vocês terem uma ideia, a gente já apresentou aqui artigos mostrando que orcas combinam o tipo de alimento que eles querem comer e atacam tubarões brancos só para comer os seus fígados. A gente já apresentou aqui também um trabalho mostrando que cachalotes são democráticos e que grandes bandos de cachalote combinam seu comportamento democraticamente para dizer para onde eles vão e o que eles vão fazer no futuro. A gente já apresentou trabalhos aqui mostrando que grupos matriarcais de mamíferos marinhos são muito comuns e são fundamentais para a proteção dentro do bando. A gente já mostrou aqui também que cachalotes, e lá nos 3 elementos, fazem uma rodinha para fazer cocô na cara das orcas e impedir a predação. Hoje, o que eu vou apresentar aqui no Blablologia, e eu sou Emílio Garcia, é um artigo que mostra mais um desses comportamentos incríveis que a gente consegue ver, nesse caso específico, em baleias jubarte. Então, as baleias jubarte, não sei se você sabe quais são baleias que podem atingir até 15 metros de comprimento e que são aqueles bichos que comumente a gente vê saltando. Então, sempre que a gente vê fotos dos bichos saltando, geralmente o que a gente está vendo é uma jubarte. E as jubartes são caracterizadas por ter essa nadadeira peitoral bem grandona aqui, ó. Elas são chamadas em inglês de humpback whales, porque elas têm uma corcundinha assim. Mas a principal característica que a gente vai ter nas jubartes são essas nadadeiras peitorais bem grandonas aqui. E o nome científico dela vem daqui. Então, o gênero dessas baleias é Megaptera, porque elas têm essa nadadeira, essa mega nadadeira, essa nadadeira grande. E é um grupo, como de outros mamíferos marinhos, como de outros cetáceos, que forma bandos, principalmente de mães com filhotes. Então, na época reprodutiva, você vê várias dessas baleias juntas, mas quando está fora da época reprodutiva, os machos tendem a ser mais solitários e as fêmeas tendem a andar em bandos, e esses bandos geralmente são compostos de outras fêmeas com outros filhotes. Uma outra coisa bem interessante desse bando é que você tem casos, e você tem a maioria desses bichos como bichos migratórios. Então são animais que vivem principalmente perto dos polos, e a gente já vai conversar por quê. Mas que durante a época reprodutiva elas buscam lugares mais quentes para ter os seus filhotes. Então aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum a gente acompanhar a migração das jubartes pela costa do Brasil, saindo do Polo Sul e chegando a Abrolhos, onde a gente tem um grande lugar, um lugar em que você tem muitos desses bichos se reproduzindo. Dentro de mamíferos marinhos, dentro de cetáceos, esses bichos são classificados como misticetes. São aquelas baleias que a gente chama de baleias verdadeiras. E no lugar dos dentes que a gente está acostumado, esses bichos têm cerdas. Então eles vão ter uma estrutura que vai formar umas estruturas que parecem uns pentes. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto que aí vocês vão conseguir ver aqui que esse bicho ele não vai ter dentes tradicionais, ele vai ter umas cerdinhas, e essas cerdas servem para filtrar a água. Então o bicho ele se alimenta enchendo a boca de água e de animaizinhos e plantinhas que estão na superfície, e aí ele pressiona a boca, ele pressiona essa água com essas cerdas fechadas, a água vai saindo da boca e o alimento fica preso nessas cerdas, depois ela vai lambendo e vai usando movimentos da musculatura da boca para se alimentar desses organismozinhos, e podem ser até pequenos peixes
que esses bichos vão se alimentar. E isso é comum a outras baleias desse grupo, como por exemplo as baleias azuis ou as baleias francas. Então são essas baleias verdadeiras, esses misticetes, que vão ter essas estruturas filtradoras na boca. Entender o tipo de alimentação desses bichos é importante, porque isso também explica por que eles vivem nos polos. O principal tipo de alimento que esses bichos comem é um crustáceozinho que parece um camarão, mas ele é bem pequenininho, chamado krill. Então esse krill é um bichinho que se alimenta de plâncton, de zooplâncton e de fitoplâncton, se alimenta dos dois. E esse krill é o principal alimento desses mamíferos marinhos. Então tá aqui uma fotinho do krill e é um bichinho bem pequenininho, certo? Quando você vai ver a distribuição de krill no planeta, você nos polos tem uma quantidade maior de krill. Então é muito comum você encontrar esses animaizinhos em águas mais frias, e é geralmente nessas águas mais frias que você vai encontrar esses crustáceozinhos na superfície. São bichinhos de superfície porque eles se alimentam de plâncton, que se alimenta de zooplâncton, então na superfície você vai ter muito disso. Então é muito comum a gente ver as baleias subindo, abocanhando uma quantidade de água que tem esses bichos e filtrando esses bichos e se alimentando desses animaizinhos. Então é muito interessante a gente perceber que um bicho daquele tamanho se alimenta de coisas tão pequenininhas. Se tiver um peixinho ali no meio, se tiver alguma outra coisa, a baleia vai comer também, mas o principal objetivo é pegar esse krill. O artigo que eu vou mostrar para vocês, que eu vou colocar na tela agora, é um artigo bem legal que ele começou a estudar o comportamento dessas jubartes. E você começa a usar drones para isso, então a tecnologia permite você ver isso. E os pesquisadores começaram a perceber um padrão que eu já vou mostrar na tela para vocês, que é bem interessante de alimentação. Então tá aqui o artigo, e ele tá falando que essas jubartes usam bolhas, usam redes de bolhas para aumentar a quantidade de presa, de quantidade de krill que essas baleias conseguem pegar. Por quê? Porque o krill foge. Ele tenta fugir das baleias para não ser pego. E aí o que os pesquisadores perceberam fazendo essas análises, olhando esses bichos de cima? Eles conseguiram perceber esse comportamento aqui, ó, que eu vou colocar na tela para vocês agora. Então eu vou colocar um videozinho aqui na tela, que está no artigo. E vocês conseguem perceber as baleias saindo aqui, ó. Você tem algumas jubartes, você tem uma jubarte aqui na direita e aqui você tem duas. E você consegue perceber com a boca dela inchando aqui, ó, nessa imagem da esquerda principalmente, que elas estão se alimentando, tá? Elas não estão só respirando, dá para ver a respirada dela aqui, mas ela está se alimentando. E o que os pesquisadores começaram a perceber, se vocês olharem, são esse padrão de bolhas aqui, ó. Então olha que interessante, as baleias fazem uma rede de bolhas. Elas conseguem controlar o tamanho das bolhas, onde essas bolhas vão estar e a intensidade das bolhas. E elas conseguem prender o krill no meio dessas bolhas. Por isso que elas estão subindo aqui no meio da bolha. Porque elas estão aprisionando o krill no meio do oceano. Então, quando eles foram analisar os dados de quantidade de krill coletada, eles compararam baleias que não fazem isso com baleias que fazem isso. E eles descobriram que as baleias que fazem isso conseguem pegar até 80% mais krill do que as baleias que não fazem. Beleza? Então é muito legal a gente perceber a complexidade desse comportamento. Como que esses bichos estão fazendo essas bolhas para controlar o alimento e fazer literalmente uma rede de bolhas para cercar
esses bichos, certo? Então é incrível a gente perceber que animais que a gente considera inferiores têm comportamentos extremamente complexos para explicar isso. Coisas que a gente não sabe. O primeiro é o que determina bichos que fazem isso e bichos que não fazem. Se isso é aprendizado ou se isso é inato. Então, se o bicho nasceu com isso ou se ele aprendeu. Outra coisa que a gente não sabe é se isso é comum em outras populações de jubarte no mundo, ou se isso é um comportamento exclusivo desse grupo que os caras viram. Outra coisa que a gente não sabe é como elas controlam também essas bolhas. A gente precisa lembrar que ela vai fazer a bolha ou por uma movimentação muscular ou soltando ar pelo nariz mesmo. Lembrando que o nariz da baleia é aqui em cima, por isso que eu estou apontando aqui em cima. Então, como ela produz essas bolhas direito, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que esse comportamento é muito legal, é muito incrível e que ele é muito eficiente na captura de alimento, que os bichos conseguem ter uma eficiência maior na captura de alimento. E é por isso que eu gosto de biologia, porque tem milhões de coisas que a gente ainda não sabe como funcionam e que toda vez que eu vejo um vídeo desse e entendo por que o bicho está se comportando desse jeito, eu fico mais fascinado com as coisas que a gente encontra na natureza, certo? Através da filmagem, eles conseguem fazer uma avaliação do crio que sobrou na superfície depois que o bicho passa. E aí você consegue fazer uma comparação disso. Eu não sei direito de explicar como eles fazem essa comparação através da filmagem, mas eles conseguem fazer essa filmagem. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre jubarte hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e principalmente deixar o comentário aqui embaixo, tá bom? Falou, valeu e tchau!